Neemias capítulo 5. Eu não vou ler ele inteiro, porque eu acho que se eu ler e reler de novo, eu vou perder muito tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler alguns capítulos, nós falamos sobre ele e assim na sequência a gente vai continuar. Então eu quero ler do capítulo 1 ao versículo 5, do versículo 1 ao versículo 5 primeiro com vocês, amém? Então o contexto é o seguinte, meus irmãos, vocês estão comigo? O contexto é o seguinte: Neemias ainda está trabalhando arduamente em reconstruir os muros. E eles estão ainda sofrendo pressões de Sanbalat e Tobias, outros governadores que não querem que o templo aconteça. Agora nós vamos passar por outros problemas. E é importante a gente identificar isso. Então vamos lá. Enquanto o povo estava trabalhando, enquanto o povo estava ali organizando, Neemias estava o quê? Trabalhando também. Mas só que como a cidade era grande e era dezenas, centenas e milhares de pessoas ali, Neemias não sabia de todos os problemas. Até que o versículo 1 diz assim: Então se levantou um grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, os seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos, as nossas filhas, precisam conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas, para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e sobre as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons quanto os filhos deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Alguns de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Primeiro ponto aqui, irmãos, olha que situação que Neemias agora se encontra. Para vocês entenderem como que funcionou, de uma forma contextualizada aqui, a vinda do povo de Jerusalém em relação a onde eles estavam, sejam na Pérsia ou seja lá na Babilônia. Eles construíram as suas casas lá. Por mais que os judeus eram escravos desse povo, eles possuíram bens. E quando eles vieram na primeira ou na segunda viagem para Jerusalém, todos vieram com seus bens. E tinham uns que tinham mais condições do que o outro. E lá eles compraram as suas posses, lá eles compraram as suas terras para que eles pudessem plantar. Nós estamos ainda num contexto rural aqui, que para eles sobreviver eles tinham que trabalhar no plantio. Então cada um comprava a sua parte conforme as suas condições que eles conseguiram lá na Babilônia ou lá na Pérsia. Então quem tinha mais podia comprar mais, quem tinha menos comprava aquilo que dava. Só que agora, quando Neemias veio para poder construir os muros, o que aconteceu? Neemias chama o povo para poder edificar. Porque uma das mensagens de Neemias era: olha, se a gente não reconstruir os muros, não adianta nada a gente cuidar das nossas casas, do nosso plantio, porque vai vir de novo qualquer tipo de exército e vai destruir a gente. Então, principalmente os homens pararam de plantear a sua parte e começaram a reconstrução dos muros. Então, eles não gastavam tanto tempo assim para cultivar coisas para eles revenderem e sobreviverem. Então, olha só, para quem tem muito, perder um pouquinho não vai fazer tanta falta, mas para quem veio com pouco, perder o pouco que tinha, cara, isso faz muita diferença mesmo. E foi isso que aconteceu. Os mais pobres, os mais necessitados, enquanto eles estavam reconstruindo os muros, eles foram comendo o que tinha, até que acabou. Aí o que aconteceu? Esses irmãos que eram mais necessitados, eles chegavam até os irmãos que tinham mais e pediam: olha, tem como você me dar um pouco do seu trigo? Tem como me dar um pouco da sua cevada? Porque a gente precisa fazer pão para que a gente se alimente. Só que os mais nobres, como eram conhecidos, que tinham mais condições, o que eles faziam? Tá bom, eu te dou trigo, te dou cevada, mas eu quero tributo em cima disso. Eu vou cobrar imposto em cima do que você está fazendo. Então eles cobravam o dobro ou o triplo, dependendo de cada situação, em cada lugar que eles iam lá para poder pedir. E olha como é interessante. Então, os mais pobres, eles entraram numa grande dívida. Amém? Nós sabemos muito bem o que é isso, né, irmãos? Entrar numa dívida, virar uma bola de neve, Senhor da glória. Então, os mais pobres entrou numa grande dívida. E olha só como é interessante. Por mais que eles voltaram para Jerusalém,
tudo ainda pertencia ao rei da Pérsia. O terreno onde eles estavam, Jerusalém, pertencia ao único rei. Então eles tinham que pagar tributos ainda ao rei. Então eles não tinham que pagar os juros para os irmãos que estavam ali, mas como eles tinham que pagar tributos em relação. Então eles entraram, os mais pobres, entraram numa grande dívida. E o que eu estou falando de grande dívida aqui, irmão, não é uma dívida que a gente tenta, parcela e paga, não. Como nós lemos no primeiro capítulo, no primeiro versículo aqui, eles não tinham mais o que comer. A família estava passando por grande miséria e fome mesmo. Eles não tinham, não algo para deixar eles cômodos, mas eles não tinham necessário. Eles não estavam clamando a Neemias que tomasse por uma provisão para que eles vivessem numa luxúria, mas eles estavam clamando a Neemias para sobreviver. Sobrevivência. Olha a situação, que o contexto que nós estamos vivendo aqui agora, o grande problema não é algo externo, não é algo que Satanás mandou fulano de tal para falar mal de mim. Não, eles estão agora passando por situações internas, aonde irmãos judeus da própria família que voltaram com eles, que tinham mais condições, não estavam sendo generosos com os irmãos mais necessitados. Gente, dá para você entender isso? Dá para você entender em primeiro ponto aqui o como o nosso coração pode chegar a tanta maldade assim? O como nós podemos olhar para aquilo que Deus está fazendo, e mesmo nesse contexto de olhar para aquilo que Deus está fazendo, a gente ser tão insensível com aquele que é mais necessitado, com aquele que mais precisa, com aquele que mais precisa da graça de Deus. Olha, os irmãos começaram a ser exploradores, eles cobraram altos tributos. Eles poderiam muito bem dividir, e eu tenho certeza que não faltaria nada para ninguém o necessário, mas eles olharam a necessidade do irmão, a falta, e ainda exploraram aquela falta. Vocês querem sobreviver? Então vocês vão pagar com os juros. Olha que situação. A situação era tão grave que eles não tinham o que comer, que eles começaram a hipotecar as suas casas. Os próprios judeus começaram a comprar as casas dos próprios judeus, dizendo: a sua casa é minha. E a situação não para por aí, a situação é pior. A situação ainda diz que, então você já hipotecou a sua casa, você já me vendeu o seu terreno, você tem o que aí dentro de casa? Seu filho, sua filha, está novinho, vai virar meu escravo. Então os próprios judeus estavam fazendo escravos dentro de Israel. Você está entendendo como o contexto aqui é um B.O. danado? Dá para dizer, esse povo não é crente não. Não é verdade? Então, o coração do ser humano sem Deus é algo terrível, irmãos. É algo terrível. E a gente precisa parar para pensar nisso. Como nós sem Deus, nós somos tão terríveis. Como sem Deus a gente é tão insensível. Como sem Deus a gente é tão explorador em várias situações. Sabe? A gente vive às vezes até em contexto de igreja que é isso, né? Quando não é o pastor que explora muitos membros, é um membro que explora muitos pastores. Há uma controvérsia, não existe uma igreja que trabalhe em si para uma unidade daquilo que Deus está fazendo. Então, quantos de nós já vimos pastores demais sobrecarregados ou membros demais que são abusados? Sabe, você tem que fazer, você tem que ser isso aqui. Há um fardo muito mais do que a pessoa deveria carregar. Sabe, então, esse contexto, muitas das vezes, a gente vive dentro da nossa própria igreja. E isso é bom a gente analisar o quanto, muitas das vezes, a gente é insensível em poder entender que as explorações que a gente olha externamente, social, que a gente passa com o governo, né, de hoje em dia, independente do governo que esteja, é uma exploração danada, né? A gente vê como nós somos explorados pelo governo. Eu estou sentindo na pele de novo. Eu estou cobrando a Dani, eu quero restituição esse mês, eu não quero pagar imposto esse mês não, porque ano passado, no imposto de renda eu tive que pagar ainda. Além de nós trabalharmos para pagar imposto, seja IPVA, IPTU, sei lá o que, quando você vai lá no IR ainda, o leão ainda quer comer mais você. Meu Deus do céu, Jesus amado. Então é uma situação difícil, você paga imposto sobre imposto. Aqui no Brasil a gente sabe como a desigualdade social é muito grande aqui, como nós, meros mortais, que é os que mais sofrem, são os que mais pagam a conta, os pobres são os que mais pagam a conta. Por quê? Porque na proporção dos impostos sobram mais pra gente. Então é um absurdo, gente, a gente está num país hoje que a gente trabalha praticamente 6 meses só para quê? Pagar imposto. Não é um absurdo? E qual é o retorno de tudo isso? Zero retorno. Então eu estou só dizendo isso porque olha a situação que o povo judeu estava vivendo. Gente, eles estão num contexto de reconstruir novamente Jerusalém, de construir a paz do Senhor, de lembrar dos mandamentos que Deus deixou para o povo.
Só que agora a avareza, a falta de sensibilidade, de amor no coração faz os mais nobres explorarem os mais pobres. E isso a gente passa no nosso Brasil até hoje. O primeiro slide que eu coloquei, só para a gente estar no contexto de entender como nós vivemos uma opressão também, principalmente os mais pobres. Hoje, se a gente falar da pobreza do Brasil, tá bom? Na extrema pobreza mesmo. Pais de famílias que ganham R$1 por dia. Essa é a extrema pobreza. Olha só como que é o nosso Brasil hoje. Sendo um país tão rico, existem mais de 13 milhões de pessoas que vivem em extrema pobreza, que não têm o que comer hoje, que não sabe de onde tirar comida para poder se alimentar. Ou ainda pior, a pobreza de uma pessoa que ganha menos de R$600, uma família que ganha menos de R$600, chega a 39 milhões. Então, 3 milhões de pessoas que estão em extrema pobreza e 39 milhões que estão em pobreza. Um cenário de mais de 52 milhões de pessoas hoje que são totalmente abusadas pelo governo, pelas autoridades. Isso é 1/4 da população no Brasil. Então, pela bondade de Deus, nós não entramos num cenário tão horrível como esse, mas existem 52 milhões de pessoas que estão igual Neemias. Estão igual o povo que foram lá falar com Neemias. Fala, olha, nós não temos trigo, nós não temos cevadas, nós não temos plantio, nós não temos mais nem casa. Porque o que tinha foi tirado de nós. Então, isso mostra a desigualdade social que nós vivemos hoje. E isso é tão ruim para um país tão rico como nós somos. Sabe, precisava ter isso aqui, gente? Precisava ter isso aqui? Então, o que a gente precisa? São de governadores melhor? É óbvio. Mas antes de governadores melhores, nós precisamos de pessoas que têm um coração que temem a Deus. Que temem a Deus. Então, o grande problema não é a riqueza do país, porque Deus fez países ricos, que todo habitante deveria ter o suficiente para viver de uma forma boa e saudável, mas pela má governabilidade de muitas pessoas. Nós vivemos hoje com 52 milhões de pessoas passando fome, que não têm o que comer hoje. E isso é horrível pelo cenário que nós vivemos. Eu estou trazendo isso porque isso revela como é o coração do brasileiro. E isso a gente fala dos governantes, que são, eles ficam com a maior parte, eles sabem onde vão comer hoje, eles sabem o quanto tem na conta deles hoje. Mas isso fala um pouco de cada um de nós também, o quanto nós somos insensíveis com as pessoas que estão do nosso lado. O quanto o Brasil não é feito só por governantes, mas é feito por centenas e milhares de pessoas. E como nós precisamos entender qual é o papel fundamental da igreja na sociedade. Uma igreja que é levantada, uma igreja que é instituída, uma igreja que é plantada, que não enxerga a missão dela de cuidar da sociedade, é uma igreja que não entendeu a sua missão. Então não dá para nós como igreja olhar para 52 milhões de pessoas e não estar com o coração caído. E não se sensibilizar em poder dizer, eu preciso fazer parte da obra de redenção de Jesus. Então, eu estou mostrando esse cenário, por quê? Porque ou nós somos igual Neemias e analisamos toda a situação e tentamos fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para servir as pessoas e não pensar no individualismo, ou nós estamos sendo insensíveis, Deus é só para mim, esse cultinho aqui é o meu mundinho. Ai, Deus está aqui só para mim. Os meus problemas, Senhor. As minhas dificuldades, Senhor. Ah, Senhor, Tu não me amas, Tu não me quer. Ah, Senhor, olha isso, olha aquilo. Ah, Senhor, o meu chefe. Ah, Senhor, a minha esposa. Como se o mundo terminasse somente em nós. Isso é totalmente individualismo. Nós somos insensíveis em olhar para um todo daquilo que Deus está fazendo, porque nós estamos vivendo, até certa forma, em uma religião onde Deus tem que olhar só para nós. Aonde só existem os nossos problemas. Porque para os judeus nobres só existiam os problemas deles. Só existiam as dificuldades deles. Não, peraí, você quer? Posso te ajudar sim. Estou te ajudando demais. Mas isso é uma falta de temor a Deus. Nós precisamos, irmãos, olhar para esses primeiros versículos aqui e entender o quanto o reino de Deus precisa manifestar dentro de nós uma sensibilidade para que a gente não venha viver mais uma vida individual. Sabe, uma vida que a gente só enxerga os nossos problemas, só enxerga as nossas dificuldades. Deus nos chamou para algo muito maior. A história de Neemias, desde o primeiro capítulo até o capítulo 5, até agora que nós estamos estudando, Neemias não vive uma vida para si mesmo.
Neemias não vive uma vida pensando nos seus deleites, na sua posição, naquilo que ele poderia construir a partir daquilo que ele estava vivendo lá na Pérsia. Não, ele falou assim: a minha família está passando por necessidade. A minha família está passando por grande miséria. Eu vou lá ajudar esse povo. O que a gente tem feito, irmãos? No nosso dia a dia, nas nossas semanas, sabe? O que a gente tem feito? O que a gente tem se doado? Como que a gente tem se sacrificado mesmo? Para a gente não viver uma vida só para nós mesmos, mas pensar mesmo em ajudar, em auxiliar alguém, sabe? Estou cansado de tomar refrigerante de laranja só. Os entendedores entenderão. Versículo 6 ao versículo 9. Vamos ver a reação de Neemias agora, quando o povo chega lá para ele e fala isso aí. Como que Neemias reage agora? Vamos lá, gente, ver junto? Ele diz: mano, eu fiquei muito bravo, porque ele está falando na primeira pessoa, né? Eu fiquei muito irritado ao ouvir essas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado muito a respeito disso, repreendi os nobres, os magistrados, e lhe disse: vocês são exploradores, cada um para com seu irmão. Convoquei uma grande assembleia contra eles e disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus próprios compatriotas para que tenhamos que comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais Neemias: não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar temendo nosso Deus, para evitar a vergonha diante dos nossos inimigos e dos gentios? Então esse é o primeiro discurso de Neemias. Neemias fica bravo demais, mano. Neemias fica irado com a situação que ele está vendo. Ele falou: não é possível. Esse povo precisa ser eliminado. Não é possível que eles estão fazendo isso com os próprios irmãos. Então ele reúne uma assembleia. E o que eu quero trazer desses versículos aqui primeiro, é que a primeira posição de Neemias, quando ele recebe essa informação, é que ele gasta tempo refletindo. Neemias é aquele cara que não toma decisões enquanto a emoção está à flor da pele. Neemias é aquele cara que tem o equilíbrio do Espírito Santo, que não fala enquanto ele está eufórico em relação à situação que eles estavam passando. Neemias fica irritado, Neemias fica bravo. A ira contra a injustiça que Deus nos permite ter. Sabe quando você vê uma coisa injusta? Você vê uma coisa assim, você fala: meu Deus, você fica pé da vida? Essa ira é uma ira boa, tá, irmãos? Não se irar contra a injustiça é um pecado. Então Neemias se ira contra a injustiça que o povo estava vivendo. Ele não se ira contra simplesmente as pessoas, mas contra a injustiça, as atitudes das pessoas. E essa ira faz ele refletir antes de chamar o povo. Então Neemias, no primeiro momento, ele nos ensina que ele não age de uma forma eufórica. Ele não deixa suas emoções guiar as suas palavras. Ele não deixa o seu momento de ira conduzi-lo à repreensão. Imagine se Neemias saísse no primeiro momento. Ele escutou aquilo pé da vida, de uma forma que ele achava um absurdo aquilo, porque a ira aqui no sentido é uma ira mesmo de falar: meu, eles precisam ouvir poucas e boas. Já pensou se Neemias saísse de prontidão e fosse falar com o povo, reunisse ali sem pensar, sem refletir no que ia falar, como ia falar, a forma como deveria ser construídas as ideias para mostrar que eles estavam errados? Então a primeira coisa que Neemias nos ensina aqui como um grande líder, grande cristão, é que ele gastou o tempo refletindo. Ele gastou o tempo refletindo. Com isso eu quero trazer 3 versículos bíblicos para nos ajudar a pensar isso. Nas nossas decisões, para que a gente não possa ser levado pelas nossas emoções e que as nossas emoções possam ser a raiz das palavras que saem de nós, sem pensar muitas das vezes como nós vamos ferir, as construções das verdades que nós vamos dizer, sem antes pensar como nós devemos ter o equilíbrio do Espírito para a nossa vida, para mais edificar do que destruir. Olha só, passa aí por favor. Em Provérbios, capítulo 15, do versículo 1, diz assim: a resposta com amor desvia o furor, mas a palavra sem amor suscita a ira. Deixa eu voltar aqui porque está... Efésios capítulo 4, versículo 9, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for de bom proveito ou prover
em edificação, para que de graça aos que ouvem, para que... Desculpa, gente, vamos ver de novo aqui. Li errado, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para o quê? Para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Neemias é um grande exemplo para a gente aqui, irmãos. O quanto nós precisamos refletir antes de falar. O quanto nós precisamos pensar antes de agir. Porque talvez, por mais que seja algo tão claro como Neemias teve, de uma injustiça, de algo que precisa ser dito, nós precisamos... Você acha que Neemias gastou tempo só refletindo? Acho que não. Neemias orou em cima disso. Neemias deve ter ficado revoltado e falado: Deus, não é possível. Não é... Contextualizando aqui agora, conjecturando é a palavra. Provavelmente Neemias, como era um homem de oração, ele gastou revoltado com Deus em oração, dizendo: não é possível, Deus. Nós estamos aqui construindo os muros e as pessoas não estão pensando uma nas outras. Nós estamos fazendo um trabalho aqui para glorificar o teu nome e o mínimo que eles deveriam fazer é cuidar um dos outros. Eles não estão fazendo. Deus, a sua palavra diz isso. Deus, a sua palavra diz aqui. Com certeza ele citou outros versículos bíblicos, porque a gente conhece o contexto da oração de Neemias no capítulo 1. Que quando ele fala com Deus, ele cita vários versículos do Antigo Testamento para lembrar Deus da fidelidade dele. Então Neemias ora a Deus. Neemias gasta tempo refletindo antes de falar com o povo. Porque nós sabemos que por mais que a injustiça aconteça no nosso meio, Deus é o nosso justo juiz. Nós sabemos que por mais que acontecem situações na nossa vida que são difíceis de lidar, são problemas, mas nós sabemos que nada escapou do plano de Deus. Deus é soberano, e se Deus é soberano e Ele não é pego de surpresa, então nós precisamos refletir o que Deus quer falar através disso. O que Deus quer me mostrar através disso, porque talvez se nós tomarmos decisões pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, de uma forma eufórica, nós não vamos ver o trabalhar de Deus. Nós vamos atrapalhar, entre aspas, talvez aquilo que Deus está fazendo, que nós não conseguimos enxergar. Nós precisamos agora aprender com Neemias que antes de tomarmos decisões, falarmos de uma forma tão clara, repleta, por mais que a verdade é algo claro para ser dito ao povo, nós precisamos gastar tempo orando, refletindo, pedindo sabedoria a Deus para que as coisas possam dar certo. É Deus que vai na frente das nossas palavras. É Deus quem vai na frente das decisões que nós vamos tomar. Nós vamos agir com justiça. Nós vamos agir com a verdade, precisamos dizer a verdade. Precisamos ser incisivo como Neemias. Nós lemos aqui: vocês são exploradores, a verdade precisa ser dita. A verdade precisa ser clara, mas antes precisa ser regada com oração, temor ao Senhor, discernimento do Espírito Santo, para que a gente venha edificar e não fazer igual Provérbios capítulo 15, versículo 1, que a resposta não venha a ser sem amor, mas que venha a ser com a clareza daquilo que Deus está revelando a nós. Então, o que nós possamos aprender com Neemias? Segundo ponto, que Neemias agora trata, ele chama o povo a se arrependerem das decisões que eles estão tomando. Ele literalmente fala: vocês são exploradores, vocês não têm amor. O que vocês estão fazendo com o povo é um absurdo, são os seus próprios irmãos. Vocês não temem a Deus, falta temor no coração de vocês. E é óbvio, meus irmãos, que isso é claro. Se hoje nós vivemos num mundo tão corrompido, com essa desigualdade em várias áreas, em vários âmbitos, é porque o homem não teme a Deus. O homem não tem temor em seu coração. E quando eu falo de temor, meu irmão, eu não estou dizendo aquele temor que, sabe, quando a pessoa diz assim: cuidado, hein? Se não servir a Jesus, você vai para o inferno. Aí a pessoa: ai meu Deus, eu vou para o inferno. Aí você olha para o Senhor lá para o céu e fala: ai Deus, eu estou com medo do Senhor de mandar. Não é esse. Porque o temor que a Bíblia fala não é um temor de medo de Deus. Mas o temor que a Bíblia fala, até em Provérbios também fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quando eu falo em temor, não é um medo, mas o temor que eu falo, eu quero colocar em slide para a gente gravar isso no nosso coração, passa aí. O temor como um princípio de sabedoria é quando eu levo em conta o que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo em sua palavra? O que Deus está revelando para mim em seus princípios, em seu conceito? Será que aquilo para mim é Deus com a sua verdade me ensinando a eu temer
os princípios que regem e devem reger a minha vida. Então, quando o temor de Deus é apresentado por Neemias, não é para que eles possam ter medo de Deus tirar os bens dele. Mas o temor é, será que eu levo em conta, o quanto vocês estão levando em conta o que Deus está dizendo? O quanto eu considero, o quanto você considera a verdade de Deus, e ela me faz refletir para tomar as minhas decisões. Porque se eu não temo a Deus em suas verdades, muito mais eu vou temer a Deus por medo. Então o temor como princípio de sabedoria, por que é o princípio de sabedoria? Por quê? Porque antes de eu tomar decisões, eu temo a Deus segundo as verdades dele. A verdade de Deus é a que rege a minha vida. A verdade de Deus é que modela os meus pensamentos, as minhas decisões. A verdade de Deus é o que me comove a agir da forma como eu ajo, a falar da forma como eu falo. Isso é o princípio da sabedoria que deve reger e nos mostrar que a gente deve temer a Deus. Isso demonstra que temer a Deus tem mais a ver com reverência, adoração, obediência do que medo. Deus não quer que a gente tenha medo dele, pelo contrário, ele nos chama de pai. Ele nos chama de pai. Ele quer ter uma intimidade com a gente. Então, o temer a Deus como princípio da nossa vida, para que a gente possa obedecer a ele, é uma questão de reverenciar a verdade de Deus. Poxa, eu queria tomar essa decisão. Deus, o Senhor sabe, está aqui no meu coração, mas, Deus, se dependesse de mim, ia ser dessa forma, mas eu entendi que a tua palavra diz isso, 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 isso. E por mais que seja difícil eu aceitar essa palavra, eu vou agir em cima dela. Isso é temer a Deus. Isso é adoração ao Senhor. Isso é ser obediente à verdade de Deus. E por que nós fazemos isso? Porque nós temos medo de Deus? Não. Porque Jesus é o nosso Salvador. E Ele se revelou com amor e graça. E como nós temos Ele como Senhor da nossa vida, nós olhamos para a nova aliança com graça e amor da forma como Ele me salvou, não há nada mais do que eu ser obediente à forma como Ele me salvou. Eu não tenho medo dEle, porque Ele me salvou, eu não estou mais condenado. Eu não faço mais parte da obra satânica de condenação. Não, Jesus me salvou. Eu sou amado por Ele. Eu não sou amado por Ele porque eu sou perfeito. Eu não sou amado por Ele porque eu sou bonzinho, porque eu estou aqui dizendo para Ele, os meus pensamentos são outros, a minha vontade é outra, mas Senhor, eu vou vencer as minhas emoções, eu vou vencer a minha ira agora, eu vou pensar bem, eu vou refletir melhor, eu vou voltar, recuar, eu vou abrir mão dos meus direitos para que eu possa cumprir a sua palavra e a sua vontade, porque não é sobre mim, é sobre o Senhor. Amém por isso? Vocês podem aplaudir a Jesus por isso, em nome de Jesus? Caiu? Pera aí, gente. Vou colocar aqui, tá? E isso é claro que o povo não estava temendo a Deus. O povo estava temendo a Deus? Os nobres. Quando ele fala em temor a Deus, Neemias já estava voltando para as escrituras sagradas. Os nobres não estavam temendo a Deus, não estavam levando em conta as palavras que Deus deixou a ele. Levítico capítulo 25, 35, eles deveriam ter de cor isso. E eu coloquei aqui para vocês meditarem junto comigo, pode mudar por favor. Olha o que Deus disse aos judeus. Olha o que é essa palavra de quando os irmãos precisavam e passavam por alguma necessidade. Os judeus deveriam saber isso de cor. Se alguém do seu povo se tornar pobre e as suas mãos se enfraquecerem, então você tem o dever, Deus diz, o dever do quê? De sustentá-lo. Ele virá com você como estrangeiro e peregrino. Não cobre ele de justiça e nem ganho, mas tema quem? O seu Deus, para que esse seu irmão possa viver perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que emprestar a ele, nem de mantimento a ele, esperando obter lucro. Será que o nosso coração é um coração explorador? Talvez a gente não chegue a ser nesse nível, né? De ver alguém passando fome e não ajudar. Talvez a gente ajuda. Mas será que às vezes o nosso coração é explorador de dizer assim, eu fiz isso por você, miserável, você não faz nada por mim. Né? Sempre tem isso dentro no meu coração, às vezes passa por isso. Como tem certas pessoas que são ingratas, né, irmãos?
Como existem certas pessoas que são ingratas? E como que a gente lembra da ingratidão? Das coisas boas que a gente faz para as outras. Então, às vezes, a gente é explorador por isso. Porque a gente espera a recompensa do próximo. A gente ama e espera ser amado. A gente doa e espera que nos doem. A gente dá compreensão e espera ser compreendido. Então, a gente vive uma vida de reciprocidade. O que Deus está indo contra aqui, desde o Antigo Testamento, é dizer: vocês não podem ser recíprocos. Se estão passando miséria, se há necessidade, a obrigação é sua de cuidar. A obrigação é sua de manter essa pessoa sustentada. Nada de cobrar juros. Nada de pensar na sua mente e no seu coração que só porque você está fazendo, você deve, a pessoa a outra se torna devedor de você. Será que no nosso coração existe um âmbito de exploração? Porque, na verdade, se nós estamos fazendo algo para Deus, né, entre aspas, dentro da igreja, fora da igreja, para alguma pessoa dizendo: ó Deus, estou fazendo para você, mas no final das contas a resposta do outro lado não for tão boa assim, e no nosso coração está assim: miserável, nunca mais eu faço nada por você. Então nós estamos dizendo, você não me pagou com juros, você não me deu na mesma moeda. Então, a nossa raiz de fazer alguma coisa boa sempre vai ser receber algo em troca. Será, meus irmãos, que as nossas atitudes boas estão cheias de cobrar dívidas do próximo? Será que as nossas decisões, as nossas palavras, o que a gente gasta de tempo, sempre é pensando: vai ter alguma recompensa para mim? Se a gente estiver fazendo isso, a gente está anulando a cruz de Cristo. Se a gente estiver pensando que nós estamos fazendo para o homem, para receber compensas aqui nessa terra, nós estamos anulando o que a gente recebeu de Cristo na cruz. Dizendo que Cristo, de certa forma, o que o Senhor me deu não é suficiente. E o que eu estou doando é para adquirir algo mais. Se nós estamos aqui hoje, se eu prego a palavra de Deus, se eu gasto meu tempo, dependendo da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, os estudos que eu faço, dos livros que eu compro, se eu penso que vocês têm que me amar mais por isso, que a minha recompensa está no seu amor por mim, ou na forma como vocês me olham e na forma como vocês me aplaudem, eu estou dizendo: Cristo, o Senhor não é suficiente para mim, a sua cruz, o que eu aprendi, o que eu recebi do Senhor, a herança que o Senhor deu para mim, o Senhor como Salvador da minha vida, o meu intuito de fazer não é para ti. Não é por amor ao Senhor, não é por amor à sua obra perfeita. Eu não quero dar uma resposta de gratidão em tudo aquilo que eu faço, no pão que eu trago, no café que eu faço, na biscoito. Não, eu quero que as pessoas olhem, que as pessoas retribuam, que as pessoas vejam como eu sou boa, as pessoas veem o meu sacrifício. Será que no nosso coração há um pouquinho de um sentimento de exploração, de querer ser reconhecido pelo aquilo que a gente faz? Ou será que a nossa obra é voltada para Jesus? Que nós possamos pensar nisso. Em nome de Jesus. Seus cobradores de impostos espirituais. Do versículo 10 ao versículo 13. Depois que Neemias dá esse sermão danado, dizendo para eles: seus filhos de uma mãe, seus exploradores, Neemias agora vai dizer para eles: gente, olhem para mim também, como líderes. Ele vai dizer assim: também eu, os meus companheiros e os meus servos, lhe demos dinheiro emprestado e trigo, mas por favor, vamos parar com essa exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhe restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais. É isso mesmo, né? É isso mesmo, tá certo. E as suas casas, bem como a porcentagem de dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que vocês exigiram deles. E eles responderam: vamos restituir e nada pediremos dele. Faremos com o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes na presença destes e fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse: que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora da sua casa e do seu trabalho todo aquele que não cumprir esta promessa.
Que assim seja, sacudido ou despojado. E toda a congregação respondeu, amém. E louvaram ao Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Mano, Neemias agora dá um de profeta aqui, velho. Neemias tem que apelar para o espiritual. Neemias agora é o cara que sabe das leis de Deus. Que sabe mesmo que o povo tinha medo de Deus. E não temor a Deus. E isso é muito interessante, por quê? Porque agora ele vai dizer assim, olha... Vocês vão devolver? Neemias sempre com as suas estratégias. Ele não fica só Neemias e o povo, mas agora ele chama os sumos sacerdotes. Os caras que pregavam a lei. Os caras que guardavam mesmo os mandamentos e ensinavam o povo. E fez jurar diante da presença de testemunhas. Também Neemias fez o quê? Neemias falou assim, agora eu vou agir como um profeta aqui para vocês. Porque se vocês, seus miseráveis, se vocês não cumprirem o que vocês estão falando... Eu vou sacudir aqui o meu manto aqui e vai ser a mesma coisa que Deus vai fazer com vocês. Vocês vão perder tudo. Porque ele sabia que o povo estava totalmente sem sensibilidade com eles, porque o coração estava voltado pelo dinheiro. Então se vocês não derem, vocês não vão pagar só esses tributos, vocês vão perder tudo. Aí o povo já ficou meio assim, falou, então, amém, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. No capítulo 14, do versículo 19, agora Neemias vai dar o exemplo dele. O exemplo dele, o que ele fez. E assim a gente termina a nossa ministração. E ele diz assim, também desde o dia em que fui nomeado o quê? Governador de Judá. Desde o 20º ano até o 32º ano do reinado do rei Artaxerxes. 12 anos, então 12 anos Neemias o quê? Reinando como governador, ou coordenando, sendo líder. Nem eu, nem os meus companheiros comemos pão que me cabia como governador. Gente, olha isso aqui. Neemias agora vai trazer o exemplo dele e falou, gente, nem eu, que tinha direito a pão como governador, de receber os tributos das pessoas que comia, eu abri mão disso. E vocês, seus endemoniados, fazendo isso aí com o povo. Aí ele diz ainda mais, mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim, oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Olha os outros governadores, meu Deus do céu, olha o povo miserável, né? Os outros governadores, além de tomar, ainda tomavam impostos, 40 moedas, sendo de pobre e de rico. Diz mais, até os seus servos, até os servos dos outros governadores, mandava no povo. Mano, vê se o povo não era oprimido. Parece um pouquinho, né, com o que a gente vive aqui, né? Jesus amado. Eu, porém, diz Neemias, não fiz isso. Por quê? Por causa do temor a... Gente, nós precisamos orar para que as pessoas temam a Deus. As riquezas já estão aí, gente. As riquezas já estão aí. Nós não somos um país que precisa de mais dinheiro. Essa desigualdade, essa falta de sensibilidade é porque o homem não teme a Deus. Falta temor a Deus. Falta as pessoas enxergarem o quanto elas precisam de Deus para se voltarem a Ele e nenhum viverem mais uma vida individualista. Diz mais, pelo contrário, também trabalhei na construção da muralha, além de doar, além de não receber, ele trabalhou na construção da muralha. Não só ele, mas olha o que ele diz, sem comprar nenhuma terra, e todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Ele não só trabalhou, ele não só usou. Neemias era um cara rico, gente. Neemias poderia muito bem dizer, opa, tá vendendo uma terrinha ali, vou comprar aquela terra para mim. Não, ele não comprou terra nenhuma, pelo contrário, ele trabalhou. E todos os servos que vieram com ele, ele falou, vai trabalhar também, meu amigo. Você não veio lá da Pérsia comigo não, para ficar aí parado, achando que é gerente, só apontando o dedo. Vai tirar entulho. Porque antes de reconstruir, tinha que tirar tudo entulho ali. Vai tirar entulho, vai carregar nas costas, vai ajudar a reconstruir aqui. Não é sua nação, não importa, mas você vai ajudar, você está aqui, vai participar da boa obra. Neemias era um líder que era também um grande exemplo. Também, olha o que ele diz, também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daquelas das nações vizinhas que vinham até nós, né? Lembramos disso, os irmãos de fora que nos ajudaram. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6
ovelhas escolhidas. Também a minha custa eram preparados aves e de 10 em 10 dias, muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Ponto, até aqui. Olha só Neemias. Neemias agora é o exemplo de poder falar a respeito do que é ser cristão de verdade, do que é temer a Deus. Ele diz que além dele ajudar as pessoas que vinham de outras cidades, que ajudavam ele, falou assim, pode entrar. Haverá espaço aqui na tenda onde eu estou, aonde eu estou habitando, 150 pessoas. Ele falou, vocês estão ajudando, eu vou cuidar de vocês. Ele diz, eu tirei do meu dinheiro. Do meu dinheiro. O boi que era matado, as 6 ovelhas por dia que eram feitas ali para eles comerem, e fora os pães e os vinhos. Neemias está dizendo, eu paguei do meu bolso. Do meu bolso. Eu poderia muito bem pedir para eles pagarem os tributos para mim como governador. Mas eu abri mão de tudo isso, porque eu temia a Deus. Neemias, mesmo sendo rico, irmãos, sendo governador, não considerou os seus benefícios de governador. Antes ele abriu mão por causa de temer a Deus e amar o povo. Sabe, isso me lembra, sabe, dos versículos mais lindos que me comove mesmo em pensar como Jesus agiu conosco. Que é o último slide que eu quero trazer para vocês. Porque Neemias aqui para mim é uma tipologia de Cristo. Sabe, ele abriu mão da sua posição. Ele abriu mão da sua regalia. Ele abriu mão dos seus direitos para servir a um propósito maior. Para ele é um absurdo tudo isso. E é por isso que diz em Filipenses, último versículo, que diz assim, não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas com muita humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também, o quê? O dos outros. Tenham entre vocês o mesmo quê? Modo de pensar como Cristo Jesus teve. Mano, agora para mim isso aqui é surreal, velho. Se para você não é, para mim isso aqui é uma verdade. Que diz, é o próximo slide, pode passar. Esse aí, deixa isso aí. Vocês vão lendo comigo. Que diz assim, pelo contrário, qual é o mesmo modo de pensar como Cristo Jesus? Pelo contrário, ele o quê? Se esvaziou, assumindo a forma do quê? De servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Então olha só, gente, que lindo isso aqui. Um versículo antes vai dizer que Deus, existindo como forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que ele deveria levar a qualquer custo. A qualquer custo. Deus abriu mão da sua posição, Deus abriu mão da sua glória, Deus se esvaziou totalmente da sua plenitude para se colocar como eu e você, passar pelas mesmas limitações, passar pelas mesmas dificuldades. A Bíblia diz que não houve homem tentado como Deus, como o próprio Jesus foi tentado aqui. Isaías relata ele como homem feio diante da humanidade, como homem menosprezado diante da humanidade. Por que ele fez tudo isso? Por que ele fez tudo isso? Jesus é o maior exemplo de dizer o quanto a humanidade precisa se esvaziar de si mesmo e assumir verdadeiramente a forma como Deus tem nos chamado a ser. Ele, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, um rei que se tornou servo, um Deus que se tornou humano, veio para viver a nossa vida, veio para morrer em nosso lugar. Jesus, nós não estamos falando de alguém que tem uma posição social bem colocada, não, nós estamos falando de Jesus. Ele se tornou semelhante a nós e foi conhecido como humano. Ele se humilhou. Não foi alguém que humilhou ele, não foi alguém que passou a perna nele e ele se sentiu humilhado, não, ele se humilhou. Gente, quem quer se humilhar hoje aqui? Quem quer abrir mão dos seus direitos? Quem quer abrir mão da sua razão? Quem quer levar em conta as verdades de Deus? Quem se esvazia hoje para se encher das verdades de Deus? Deixa eu dizer algo para vocês aqui, é impossível. Não é difícil, é impossível ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, enquanto a gente estiver cheio de nós mesmos. A gente precisa estar vazio.
Você quer ver Deus agindo na sua vida, você quer Deus ver te usando através das suas palavras, através das suas decisões, através daquilo que Ele quer construir a partir de você. Você precisa estar vazio de si mesmo. Abrir mão dos seus direitos, abrir mão da sua posição, porque a vida é assim, né? Quanto mais posição tem, mais direito você tem. Neemias abriu mão da sua posição, Neemias abriu mão do seu direito. Pelo contrário, o dinheiro que ele ganhou lá na Pérsia, lá em Suzã, um cara rico, ele doou, ele doava, ele se entregava, ele fazia aquilo que ele achava necessário, para que ele olhasse a obra, a construção do povo e pudesse ver que Deus fosse glorificado. Por quê? Porque ele temia a Deus. Ele temia a Deus. Jesus é nosso maior exemplo. Jesus é nosso maior exemplo de humilhação. Jesus é nosso maior exemplo de obediência. Jesus, ele foi até o final. A gente vê Jesus ali no Gólgota, chorando, pedindo para Deus afastar dele o cálice, mas que todavia seja feita a vontade de Deus. Muitas das vezes nós vamos chorar, irmãos. Nós vamos falar: Deus, afasta de mim isso. Deus, o que está acontecendo, eu queria agir dessa forma. Jesus queria de outra forma. Mas mesmo assim ele obedeceu a Deus. Ele foi até o final. Ele foi até o final numa morte de cruz, uma morte sofrida. Segundo os historiadores, não é morte mais sofrida do que a morte de cruz. Ele passou por esse perrengue porque ele sabia o quanto eu e você precisaríamos dele. E ele está aqui como o maior exemplo. Ele não está aqui só como exemplo, ele está aqui para nos auxiliar, para te dar um novo ânimo, um novo espírito, um novo coração, um novo entendimento. Nós não precisamos estar em cima de um pódio e ser a verdade. Nós precisamos colocar Jesus no pódio e nos humilharmos dizendo que Ele é o dono da nossa vida, Ele é o Senhor dos nossos caminhos, é nele que nós confiamos, é nele que nós esperamos. Se for preciso entregar tudo como Neemias entregou, sabe, nós precisamos entregar. E quando eu falo entregar, não é só dinheiro, não é só um trabalho, mas é tudo, é nosso ego. Sabe, é tudo, é os nossos sentimentos, é as nossas emoções, é colocar tudo diante da presença de Jesus. Jesus, é difícil, mas eu vou me esvaziar, porque eu sei que o Senhor, como nosso Senhor e Salvador, sabe o que eu preciso. O Senhor sabe exatamente porque o Senhor teve que se esvaziar. O Senhor sabe exatamente o que eu estou passando, então o Senhor sabe o que precisa ser feito por mim. Então é nisso que eu quero terminar a minha pregação nessa noite, pedindo para que você se coloque de pé. Desculpa. Pedindo para que você se coloque de pé nessa manhã, começo de tarde. E eu quero que nós oremos ao Senhor agora, através dessa mensagem, e refletir como Neemias pode ser esse grande exemplo para nós. Pode ser essa verdade que nos leve cada vez mais a confiar nesse Deus poderoso e salvador da nossa vida. Porque nós somos chamados como igreja para um relacionamento que transcende o individualismo. Que não faz só estarmos juntos geograficamente, mas que nos leva a estar em um lugar, e nesse lugar as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa fé, a nossa esperança nos une para viver algo que é mais do que uma coisa só para mim, mas com um significado maior daquilo que Cristo é para mim, que vence o nosso individualismo, que vence as nossas diferenças, que vence os nossos erros. Esse é o nosso Deus que está aqui. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos entregar esse momento em Tuas mãos, esse momento de culto ao Senhor. Neemias nos ensinou muito aqui hoje, nessa manhã, Senhor Deus. E eu quero agradecer a Ti por nos ensinar, por nos fortalecer e por nos levar mais para perto de Ti, Pai. Nos ensinando a estar em comunhão, nos ensinando cada vez mais ao quanto nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e receber a Tua verdade, Jesus. E é tão difícil isso, mas eu quero pedir que o Senhor visite o nosso coração. E assim como Neemias, nós não estamos numa obra para nossa autopromoção, a nossa autopromoção. Eu sei que a posição nos dá responsabilidade, mas a posição que nós estamos, Senhor Deus, não nos dá o direito de explorar ninguém, sabe? De fazer ninguém infelizes, seja pelas nossas palavras,
seja pelos nossos gestos, seja pelas nossas atitudes, ou seja pelas nossas decisões. Nos ensina, Deus, a fazer algo que só o Senhor pode nos tornar a fazer, nos esvaziar de nós mesmos e parecer cada vez mais com Jesus. Assim eu oro. Todo aquele que nele crê, aplauda o Senhor Jesus por isso.